Uma pessoa, uma mulher, me fez a seguinte pergunta: como identificar a intuição nas situações de mudanças na vida? Porque é fato que muitas vezes as pessoas têm vontade de mudar algumas coisas em suas vidas, como, por exemplo, sair de um emprego, arrumar outro emprego, mudar de cidade, interromper um relacionamento, se separar, começar um novo relacionamento, modificar coisas e situações na vida. Então, muitas vezes as pessoas, elas são tocadas, elas são sensibilizadas pela vontade de mudanças, de transformações, mas daí surge a dúvida: o que fazer, como fazer? Muitas pessoas, muitas vezes, acabam experimentando um verdadeiro conflito, um desespero, porque não sabem o que fazer. A vontade da mudança também gera, por sua vez, conflitos, o desespero. Então, como saber se é realmente a intuição que está indicando rumos para uma mudança ou se são apenas sentimentos que enganam e que fazem com que o indivíduo depois se arrependa? Como saber diferenciar a intuição dos meros sentimentos? Comecemos pelo seguinte ponto. Quando a intuição nos mostra um caminho, quando a intuição nos sugere mudanças, a intuição sempre vem acompanhada de uma paz, de uma estabilidade emocional. Enquanto que os sentimentos, eles são contraditórios. Os sentimentos, eles brincam conosco. Os sentimentos nos jogam numa contradição. E é aí que surge o desespero, o conflito existencial, porque a pessoa, por fim, já não sabe mais o que fazer. Então a intuição, ela sempre trará para o ser humano um conforto, uma sensação de paz, enquanto que os sentimentos não. E quando o indivíduo se entrega aos sentimentos, aos sentimentalismos, ele acaba depois se arrependendo. E muitas pessoas, depois que se arrependem, abandonam o seu lado emocional, confiando apenas no raciocínio frio e calculista. Mas quando o indivíduo, digamos assim, confia apenas no raciocínio frio e calculista, a sua vida fica naquela situação de estagnação, porque contam apenas aqueles interesses imediatos, daquilo que o raciocínio determina como algo plausível. E tudo isso é bastante superficial. Pode ser vantajoso na perspectiva financeira, profissional, porque o raciocínio ele sempre leva em conta as vantagens materiais. Então, nessa perspectiva, o raciocínio ele aponta possibilidades vantajosas para o ser humano na perspectiva material. Mas a vida não é apenas isso. A vida é um todo, onde o lado material, ele sim ocupa o seu lugar, mas a vida não se reduz apenas ao lado material, às aquisições materiais. O sucesso, a projeção, a carreira, a estabilidade econômica. Isso é importante, mas no seu devido lugar, sem exageros e sem unilateralidade. Quando nos tornamos unilaterais, confiando apenas no raciocínio, estagnamos espiritualmente, objetivando apenas as questões materiais de forma desequilibrada e desencontrada. Então, a intuição, ela vai fornecer ao ser humano um equilíbrio, uma harmonia.
uma paz. E muitas vezes o que acontece? A vontade de mudança, ela vem por meio dos próprios sentimentos. Às vezes o ser humano ele está um pouco cansado da sua vida, quer mudar, quer transformações, porque isso lhe propicia sensações, novas possibilidades. Mas às vezes não é o momento da mudança. Eu também, em alguns momentos da minha vida, eu quis fazer mudanças. Mas estes desejos, que eram na verdade desejos, me traziam uma inquietação. E eu não fiz nada. Mantive-me da forma como estava. Porque aquilo, no fim das contas, era o que me devolvia a paz novamente. Aquilo me devolvia a paz. Enquanto que os desejos de mudanças me jogavam num conflito terrível. E quando eu pensava, não, no momento eu não vou fazer nada, eu vou permanecer como estou, aquilo me trazia a paz. E agora, olhando para o passado, nestas situações, nestes momentos, foi o certo a ser feito. Como hoje também, algumas coisas na minha vida me desagradam, algumas coisas me inquietam. Eu tenho, às vezes, vontade de promover mudanças, de mudar coisas na minha vida, mas a fase atual da minha existência exige continuar, por enquanto, da forma como estou, da maneira como administro a minha vida. Tenho vontade de mudar, mas o que me traz a paz no fim das contas é permanecer como estou hoje materialmente e profissionalmente. E buscar, na verdade, o movimento dentro de mim. Porque muitas vezes queremos mudar situações da vida porque nos sentimos um tanto imobilizados e imóveis dentro de nós mesmos. Então acreditamos que alguma mudança externa ou mudanças externas nos propiciem uma sensação de movimento, mas às vezes não é por aí. Às vezes é preciso não fazer nada, continuar vivendo da forma como vivemos e buscar dentro de si o movimento. Como também surgem momentos que exigem de nós mudanças e transformações, o que já aconteceu várias vezes em minha vida. Onde mudei de lugar, mudei de profissão, fiz isso, aquilo, dei umas guinadas na minha vida. E isso me trouxe a paz também, porque era o que eu precisava fazer naquele momento. Enquanto que em outros momentos já não era isso. Dependendo do momento, o melhor é não fazer nada. E como identificar o que é a intuição em meio a tudo isso? Bom, a intuição, ela vai trazer a paz. Ela vai trazer a paz. Às vezes, o desejo de mudança, ele está ali, mas são apenas sentimentalismos. E daí, novamente, a intuição, ela equilibra e aterra o indivíduo. Lhe fornece um solo, uma base de sustentação, dizendo, não, no momento espere, não faça nada, permaneça assim. E quando se tem esta concepção, ou esta experiência, esta experimentação, ou esta constatação, a paz novamente retorna. Conseguimos ficar em paz com nós mesmos. Então, tentando responder a pergunta que esta mulher fez nas situações da vida, como identificar a intuição, se é realmente a intuição que está falando ou os sentimentos tentando enganar, bom, a recomendação que eu dou é o seguinte: faça aquilo que te deixa em paz. Dê um tempo ao seu espírito, se entregue temporariamente à vontade de mudança, mas veja se os caminhos que surgem em meio a esta vontade realmente trazem a paz ou uma aflição maior, um desassossego maior, um conflito maior.
No fim das contas, aquilo que o Espírito aponta nos deixa em paz. E às vezes, a paz que o Espírito nos traz, vem através de coisas que talvez não gostaríamos de fazer naquele momento. Naquele momento não gostaríamos de permanecer assim, gostaríamos de mudar, mas não é a hora. Não é a hora. E não adianta insistir. Aquilo que vai trazer a paz é permanecer por enquanto daquele jeito e daquela forma, mas com movimento dentro de si, né? Porque o verdadeiro movimento ele está dentro da pessoa. É possível ficar mudando toda hora e não ter movimento interior, apenas um movimento exterior, né? E isso apenas desgasta, e o desejo de mudança ele pode se tornar um vício na vida da pessoa. Ela vai querer toda hora mudar, toda hora radicalizar completamente. Recomeçar também não é por aí, né? Mas não fazer nada também não é o adequado, o melhor. Daí é preciso ter o critério para saber se é a intuição que está falando. Se é realmente a intuição que aponta, que está apontando a mudança, ou apenas os sentimentos. Mas confie naquilo que lhe traga a paz. Aquilo que lhe traz a paz, que lhe acalma, que te traga uma tranquilidade, é o que a intuição está apontando, né? E a intuição, quando realmente é ela, nós sentimos aqui uma energia no plexo solar, aqui nessa parte. E essa energização, ela vai até uns 3 dedos abaixo do umbigo, né? Essa energização, ela toma conta de toda essa parte frontal, né? Enquanto que os sentimentalismos, eles ficam mais aqui e no raciocínio, né? Na razão, no cérebro, no intelecto. Daí alguém poderia falar, tá, mas os sentimentos, eles não são o contrário do raciocínio, mas o próprio raciocínio brinca com os sentimentos e os sentimentalismos. Os próprios sentimentos são resultantes das brincadeiras mentais que o cérebro faz, né? Em meio a desejos que são devaneios e que são fantasias e que não tem nada a ver com a real e verdadeira intuição. Então, o caminho da intuição traz a paz, enquanto que os sentimentos se contradizem e trazem para o ser humano a aflição, o desespero, o conflito. Então é o que eu tenho a dizer sobre esta questão nos momentos, nas situações da vida em que temos vontade de fazer mudanças, né? Tem horas que as mudanças são necessárias e tem horas que precisamos continuar como estamos, mas atentos, vigilantes, para quando a necessidade de mudança se apresentar, estarmos prontos para ela, né? E promovermos a mudança correta na hora exata, da maneira melhor e adequada, né? Esta é a vigilância que precisamos estar promovendo a cada instante, para podermos realmente fazer aquilo que é o melhor a ser feito em cada momento. É o que eu tenho a dizer, certo? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!